para você fazer o seu jantar, a sua alimentação. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 32. Aleluia, eu estou tão feliz de estar aqui nessa noite, irmãos, e mais feliz ainda de poder partilhar com você aquilo que Deus colocou em meu coração. Quantos querem receber a santa e poderosa palavra de Deus? Você pode dizer amém? Êxodo, capítulo de número 32, do verso 1 ao verso de número 7, diz assim. O título é O Bezerro de Ouro. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses, que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Você pode dizer amém? Sabe, irmãos, eu estava certo dia lendo a palavra do Senhor, como eu tenho o costume de fazer. E eu li esse texto. No outro dia, quando eu fui fazer o meu momento de leitura, eu prossegui para os textos seguintes, mas o meu coração se prendia a esse texto. E eu não entendia bem na hora o que Deus estava querendo dizer, mas eu sentia que Deus queria me ensinar algo muito poderoso através desse texto. E mesmo avançando nos capítulos seguintes, esse texto sempre ficava remoendo na minha mente, no meu coração. E Deus começou a trazer tantos ensinamentos, tantas revelações poderosas ao meu coração, que eu sentia em meu espírito que tudo que Deus estava trazendo para mim não deveria ficar só comigo. Que eu deveria então compartilhar com o máximo de pessoas que eu pudesse. Aí prontamente eu disse ao nosso amado pastor, eu disse: pastor, quando quiser, se quiser, pode me colocar um dia para pregar. Minha gente, ele disse: mas eu vou botar logo, é ligeiro. Eu digo: meu filho, era assim, quando não tivesse ninguém, aí tu botava, mas ele botou logo. Então eu quero nessa noite compartilhar com você. Não é uma palavra qualquer que eu ouvi por aí, que eu fui tocada. Eu quero compartilhar com você algo do meu secreto com Deus. Eu quero compartilhar com você, é como se você estivesse no meu quarto comigo, recebendo aquilo que Deus colocou em meu coração. E quando eu comecei a orar, Deus me disse: filha, você já pensou a respeito do nome desse culto? Eu disse: Deus, é Quinta Power. Ele disse: é. E muitas vezes o meu povo vai na Quinta Power querendo receber poder para fazer, querendo receber poder para realizar, querendo receber poder para alcançar promessas, querendo receber poder para tantas coisas, mas nessa quinta-feira em especial, eu quero que o meu povo esteja na igreja, na quinta do poder, para receber poder para ser. E a gente se preocupa tanto com realizar,
com o conquistar, que o ser às vezes fica tão de lado. Enquanto eu estava ali sentada, o louvor ministrou essa canção, eu quero Jesus, e eu não quero ninguém mais, e eu não quero nada mais. E esse é o tipo de canção, igreja, que me dá arrepio na coluna, na nuca. Eu fico doida com essas músicas. É igual aquela, é por Ele, por meio dEle que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. E às vezes eu fico pensando, Deus, será que isso é verdade mesmo na minha vida? Será que eu não quero ninguém mais? Será que eu não quero nada mais? Será que Tu és mesmo meu tudo? É forte, igreja. E aí Deus disse, você vai começar a pregar do último ponto. Então vamos lá. Eu quero só resumir para vocês essa história que provavelmente você já conhece. Eis aqui o povo de Deus, o povo de Israel, que era escravizado no Egito. Deus levanta Moisés para libertar esse povo. Aí Moisés diz assim, Deus, eu sou gago, eu não consigo falar, como é que eu vou lá no faraó fazer isso? Ele diz, não seja por isso, eu vou levantar o seu irmão Arão e ele vai ser o seu porta-voz. Então Moisés era o líder que Deus levantou, mas tinha um substituto, um tradutor, alguém que falava em seu nome. Aquilo que ele recebia de Deus, Arão estava o tempo todo ao lado dele, vendo, percebendo, notando, acompanhando. E Arão era o porta-voz de Moisés. Só que é tão interessante, gente. Arão era sacerdote. Arão era aquele que falava em nome de Moisés. E quando eu li esse capítulo de número 32, eu pulei para trás porque eu disse, não é possível. Não é possível que Arão, vendo tudo o que viu, presenciando tudo o que presenciou, experimentando tantas coisas maravilhosas. E você vai lembrar comigo das pragas do Egito. Você vai lembrar como Deus os livrou no Mar Vermelho, abrindo o mar. Você vai lembrar da coluna de fogo, da nuvem que cobriu o povo. Você vai se lembrar do maná. E Arão, vendo tudo isso, tem essa postura que esse texto no capítulo 32 fala. Quando Moisés sobe ao monte Sinai, que Deus quer dar as leis para que aquele povo siga, os 10 mandamentos. O povo concluiu que o tempo em que Moisés estava no monte Sinai era demorado demais. Você pode dizer comigo, era demorado demais. Era muito demorado. E Deus me disse, filha, olhe bem para esse texto. E eu lia, irmãos, eu relia e eu dizia, Deus, estou lendo e estou relendo. Aí Ele falou ao meu coração, coloca para mim aí o 4º ponto. O título da nossa mensagem é Cuidado com os perigos da demora. Você pode dizer comigo, cuidado com os perigos da demora. E o subtítulo, 4º ponto, por favor. Quando a missão sobrepõe o relacionamento com Deus. Quando eu li esse texto, eu percebi que eles estavam mais apegados ao chegar na promessa. Eles estavam mais apegados, eles não queriam saber como, eles queriam, eu quero alguém que nos guie. Esse Deus, eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei o que é que está acontecendo com esse Moisés. Eu tenho um fim, um objetivo, e qual é? Eu quero chegar na terra prometida. Quando nós nos relacionamos com Deus, veja o perigo disso. Só pelo que Deus nos promete, só pelo que Ele pode fazer, só pelas promessas, pelas mãos de Deus. Há um perigo tremendo. Porque eu não tenho relacionamento profundo e suficiente de Deus para aguardar aquilo que eu acho que é demorado. Eu não tenho perseverança
para esperar com paciência no Senhor. Como eu não tenho profundidade no meu relacionamento com Deus, eu começo a dizer: esse Deus não vai cumprir não. Esse Deus não vai fazer não. Então eu elejo outros deuses no lugar do meu Deus que me fez a promessa. E será que aquilo que queremos, aquilo que desejamos, a missão que Deus nos deu é maior, é melhor, é o que nós mais queremos do que a sua própria presença? E aí Deus me disse: compare Arão com Moisés. Irmãos, Arão viu tudo que Moisés viu, praticamente tudo. Mas há uma diferença entre esses dois irmãos. Moisés era quem via Deus face a face. Moisés era quem conhecia o caráter de Deus. Moisés é que estava desenvolvendo e nutrindo um relacionamento com Deus, a ponto dele dizer, mais um pouco à frente: se a sua presença não for conosco. Deus não queria mais acompanhar esse povo, porque esse povo era rebelde demais. E ele disse: eu vou mandar um anjo para guiar vocês. E Moisés disse: Deus, não. Arão, pelo contrário, na primeira oportunidade que podia trocar de Deus, ele trocou. Moisés não. Na primeira oportunidade, se ele estivesse preocupado somente com a missão, ele tinha dito: não importa, pode ser anjo, pode ser um soldado, pode ser outro líder, pode ser outra pessoa, eu estou interessado mesmo é na promessa. Mas Moisés diz assim: sem a tua presença eu não vou. E agora vocês entendem quando Deus disse: filha, diga ao meu povo que é poder para ser. Não é poder para fazer e acontecer, irmãos. Porque naquele grande dia, no nome do Senhor, muitos dirão que fizeram muitas coisas. E talvez você está envolvido em tantos realizares na sua vida. Mas será que a gente está tão envolvido com quem Ele é? Nós estamos tão apaixonados por quem Ele é. Eu dizia: Deus, eu só subo nesse altar para falar que Tu és lindo, do Teu caráter, meu Deus. Acho que meus irmãos não aguentam mais isso. Mas no fim das contas, irmãos, eu fiz essa oração. Se eu precisar pregar essa mensagem até o último dia da minha vida, é ela que eu vou pregar. Que nós sejamos inspirados, animados a sermos tão apaixonados pelo Senhor. Mas não por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Tu és a nossa porção e a nossa herança, Senhor. Então, voltando agora para o início, meus irmãos. A Bíblia diz que Moisés demorava a descer do monte. E essa palavra demora saltou ao meu coração. A demora. O tempo da espera. Como esse tempo judia. Como ele machuca, ele maltrata. O tempo de aguardar. O tempo de esperar. O tempo de não agir. O tempo de ficar parado. Ele maltrata, sabe por quê? Porque somos viciados em respostas rápidas e prontas. Porque queremos tudo no aqui e agora. E por mais que as coisas tenham evoluído tecnologicamente falando, a palavra de Deus continua com seus processos em nossa vida. Dia após dia. E por conta dessa palavrinha, você pode dizer comigo: demora. Eu quero lhe dizer que nós precisamos estar em alerta com alguns perigos
dessa demora. Alguns perigos que podem vir sobre nós enquanto nós esperamos, enquanto nós aguardamos. Em primeiro lugar, coloca aí para mim o primeiro ponto. Cuidado com o perigo da demora. Sabe por quê? Porque nós temos uma paixão pelo controle e por definir. Essa foi uma expressão que eu vi em um livro que se chama O Lugar Mais Seguro da Terra. Inclusive ontem nós terminamos a nossa primeira turma de aconselhamento daqui da igreja. Foi a coisa mais linda. E esse autor, ele faz uma separação, ele explica a nossa vida como uma casa que tem dois recintos, um inferior e um superior. Esse recinto inferior é a nossa velha natureza, é o nosso velho homem, o homem carnal. E esse lugar superior, esse recinto superior, é a nossa nova natureza, é o lugar em que nós devemos querer estar e querer habitar. É uma vida guiada pelo Espírito Santo. E em ambos esses recintos existem móveis, segundo esse autor. Algumas mobílias. E nesse recinto inferior existe uma paixão pelo ego. Existe uma paixão pelo realizar. E existe a paixão pelo controle e por definir. E eu trouxe aqui para vocês. Se você perceber, quando eu li, eu disse, meu Deus, como eu vejo claro aqui a paixão pelo controle e a paixão por definir. Porque esse povo aqui, eles não estavam tendo controle sobre a situação. Vejam, eles estão longe demais do Egito, mas também não sabem se estão perto da terra da promessa. Eles estão num lugar em que eles não sabem onde é que eles estão definitivamente, precisamente. E gente, que sensação que deve ser essa de você não estar nem lá onde você já estava habituado, acostumado, caminhando para um lugar que o Senhor te levaria através de um Moisés, como eles mesmos falam. E essa sensação, ela é ruim demais, sabe por quê? Porque é uma sensação que está ligada ao nosso homem carnal. E significa que, se eu não estiver no controle, eu estou inquieto. Se eu não estiver no controle das coisas da minha vida, se eu não tiver como definir as situações da minha vida, eu vou me sentir inconformado, desconfortável. E nós temos essa paixão pelo controle, essa paixão pelo definir as coisas na nossa vida. E esse povo estava assim. Eles disseram no final do verso 1: não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Não sabemos. Eu não sei o que será. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho controle. Eu não tenho como definir essa situação. E ao invés de aguardarem o comando de Deus, eles decidem persuadir Arão e decidem agir à frente daquilo que Deus falou. E eu quero que vocês coloquem para mim a frase de impacto. A demora golpeia fortemente aqueles que não têm confiança plena em Deus. Deus me disse isso de uma forma muito nítida, muito clara. Ele disse: filha, a demora dá um golpe naqueles que não têm uma confiança plena em mim. É isso que a demora faz. A demora tem os seus perigos. O Salmo no número de 62, salmista diz assim, no Salmo de número 62, verso 5: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então o que eu faço, pastora? Primeira coisa, precisamos confessar. Eu tenho mesmo desejo pelo controle.
Eu tenho o mesmo desejo por definir as coisas na minha vida. Senhor, eu quero mesmo controlar tudo e todos que estão ao meu redor. Eu gosto de me sentir no poder das coisas, conduzindo as coisas na minha vida. Precisamos confessar isso, porque isso é pecado e faz parte do homem carnal. E aí a gente lembra daquela luta do apóstolo Paulo. O homem carnal lutando com o homem espiritual a todo tempo. E aí a gente se arrepende. Gente, é tão simples o evangelho. A gente confessa, a gente se arrepende e entrega tudo a Deus. Você pode nessa hora fechar o seu olho e confessar: Senhor, eu tenho paixão pelo controle. E se eu não confessar isso, é porque eu tenho paixão pelo meu ego, pelo orgulho. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me e ajuda-me a confiar somente em Ti. Em segundo lugar, existe outro perigo na demora. Quem te cerca enquanto você espera? Você pode dizer comigo: quem me cerca enquanto eu espero? Esse é um grande problema. Quem está ao nosso redor enquanto a gente espera? Às vezes a gente não tem tantas opções, talvez, mas a nossa mente é a mente de Cristo, amém? Para aqueles que nasceram de novo. E a gente precisa cuidar com as pessoas que nos cercam. Se você puder ter esse cuidado, essa vigilância. E tem uma frase que o pastor Marcos gosta muito de falar, que eu concordo bastante, que é: a mesa que eu sento vai determinar a comida que eu como. Então, gente, quem era Arão? Eu já falei aqui, vou repetir mais uma vez. Gente, Arão era sacerdote, irmão de Moisés, porta-voz de Moisés. Arão era alguém que não deveria ter tido essa postura, essa atitude. Eu me perguntava como Arão foi tão facilmente seduzido a construir um bezerro de ouro no lugar de Deus. Alguém que viu com seus olhos o que ele viu. Alguém que falou o que ele falou. E Arão foi facilmente seduzido por esse povo. E Deus me disse uma coisa. Preste bem atenção, irmão. Aqui Deus me ensina que não importa o quanto eu já presenciei milagres, o quanto eu já vi Deus falar, eu preciso ainda assim estar vigilante com as pessoas que me cercam. Às vezes nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, como diz Provérbios. Às vezes nos apoiamos nas nossas experiências com Deus. Fulano, eu sei lidar com fulano. Eu já vi Deus demais, eu já experimentei Deus demais. Eu sou assim com a liderança. Mas tem se cercado de pessoas que não têm profundidade de relacionamento com Deus. E quando eu não tenho profundidade de relacionamento com Deus, significa que eu sou um crente mais carnal do que espiritual. E quando eu sou um crente mais carnal do que espiritual, pode ter certeza que da minha boca e das minhas ações sairá mais coisas carnais do que espirituais. Então eu preciso nutrir o meu homem espiritual. Eu preciso me cercar de pessoas mais espirituais do que eu. E não venha para cá com essa conversa de que você vai influenciar. Porque você não é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Você pode até pregar com a sua vida, constranger com a sua vida, mas quem convence é Ele. Essa é a função dele. Levante-se de mesas que você não deveria nunca ter sentado, enquanto há tempo. Enquanto há tempo.
Eu quero te fazer uma pergunta. Coloca para mim no telão. Quem tem falado aos teus ouvidos? A Bíblia diz que eles se reuniram ao redor de Arão. Eu posso ver como parece assim uma cena, né, irmão? Vocês conseguem imaginar comigo o pobre de Arão meio chafurdado no meio e esses outros malassombrinhos que nem diz Nádia ao redor, perturbando o juízo do outro. E disseram assim: tome uma providência. Faça para nós deuses que nos guiem. E gente, Deus disse: olhe entre o versículo 2 e 3. Eu disse: meu Deus, o quê? Não tem o versículo 2,5. Eu fiquei olhando. Deus disse: não há nada. Você pode dizer comigo: nada. E eu quero que coloque aí o ponto 3. Cuidado com os perigos da demora. Sabe por quê? Quem não é posicionado, alguém se posiciona por ele. Diga comigo: quem não é posicionado, alguém se posiciona por ele. E eu disse: Deus, o que há entre o versículo 2 e 3? Ele disse: nada, porque Arão não fez nada. Arão não se levantou, Arão não disse uma palavra. Arão nem disse assim: espera aí que eu vou pensar. Vocês estão me pressionando, eu estou um pouco com as minhas ideias, eu preciso colocar tudo no lugar. Não. Parece até que Arão era alguém distante daquilo que Deus vinha fazendo. E eu confesso que a atitude de Arão me espanta, me choca. Porque ele era o porta-voz de Moisés. Era natural que ele segurasse as pontas enquanto Moisés estava lá em cima. Mas me parece que foi tão fácil Arão ceder. E a Bíblia não diz que Arão questionou, que Arão se retirou para pensar, que Arão mandou esse povo procurar outra coisa para fazer. Não, a Bíblia não diz nada. O verso 3 começa dizendo: Arão respondeu: tirem as argolas de ouro. Facilmente Arão cedeu ao pedido do povo. E por causa da sua falta de posicionamento, ele foi desleal com Deus, desleal com seu irmão Moisés e com a sua missão. E sabe, irmãos, tem um bocado de gente como nós, talvez em alguma área da nossa vida, em que nós não estamos fazendo nada. E o problema é justamente não fazer nada. Há uma história que às vezes eu gosto de brincar, que diz que tem uma pessoa no muro, o anjinho de um lado e o demônio do outro. E o anjinho vem para cá, e o demônio bem caladinho. E ele: por que você não me chama? Não, porque o muro é meu. A dúvida está em cima do muro, sem um posicionamento claro. Não é isso que Deus quer para nós. Nós precisamos estar bem posicionados enquanto filhos de Deus. Bem posicionados enquanto maridos e esposas. Quantas tentações têm sido facilmente entram nas casas dos nossos irmãos, nas nossas casas, simplesmente porque parece que a gente dá uma de doido, como se não conhecesse Deus, como se não conhecesse a pessoa que a gente está casado há tantos anos. E a gente se assusta, assim como eu me assustei com Arão, que eu disse: que alguém que viu Deus fazer tudo, que era irmão de Moisés, como teve essa postura? Mas a gente tem tido essa postura em muitas áreas da nossa vida. Qual é o peso da sua aliança com a sua mulher? Qual é o peso da sua aliança com a sua liderança? Qual é o peso da sua aliança com o seu Deus? Qual é o peso da sua aliança com a sua igreja local? Na ausência do líder,
o que você faz? Na ausência do líder, o que você faz? Eu quero que coloque a frase de impacto para mim. Um coração rebelde, insubmisso e desleal sempre vai procurar o coração de quem não está posicionado, de quem está em cima do muro. Por quê? Quem não é posicionado, alguém se posiciona por ele. Alguém diz: eu vou roubar o teu coração. E o interessante é que provavelmente a Bíblia não diz isso, irmãos. Essa é uma interpretação minha. O povo olha para Arão. Esse aí, se eu for no ouvido dele, ele vem para o nosso lado. É tão interessante. E eu quero falar da nossa casa local, aos que nos visitam. Aqui é uma família como qualquer outra. Vocês viram aí Arão sendo desleal com o irmão dele, mas na frente ele vai ser de novo com Miriam. Mas que coisa. É, gente, onde tem gente. Mas graças a Deus pelo amor do Senhor, que cobre multidões de pecados. E na igreja a gente tem dessas coisas. Pessoas que não abraçam a visão. Pessoas que não se alianciam de verdade. Pessoas que não vestem a camisa. Pessoas que estão só preocupadas com o resultado final, que é entrar na terra prometida, mas não quer desfrutar o processo e o caminho. Não tem lealdade com ninguém. Aí mira em alguém que está meio lá, meio cá. Aí começa a comer pelas beiradas e começa a roubar o coração do irmão, para que faça aquilo que não agrada a Deus. E aqui, irmãos, Arão não é vítima não, porque a gente pode pensar, tadinho de Arão. Arão foi omisso e tinha um cargo de responsabilidade, ele era sacerdote. Deixou ser levado talvez pelo medo, pela pressão. Depois tentou consertar o negócio, fez um balacobaco lá, um altar na frente do bezerro de ouro, virou uma confusão. Mas quantos de nós temos sido como aquele povo que queremos aliciar pessoas para algo que Deus não autorizou? E eu falei no culto de mulheres, não seja alguém que rouba o coração do seu irmão. Não seja. Você não está autorizado a fazer isso. Deixe que Deus trate com cada um dos seus filhos. Essa é uma noite de arrependimento. Amém, igreja? Amém ou não amém? Eu amo vocês, viu? Engraçado que do mesmo jeito que acontece na igreja, na família é assim. A pessoa que tem um coração meio rebelde, que gosta de falar demais, sempre vai atrás daquele outro que diz: não, mas eu não falei nada. Mas me espanta quando alguém é confortável para falar coisas absurdas a você. Que talvez diga: não, mas eu não falei nada. Eu não quero que ninguém se sinta confortável a falar, a assassinar os meus irmãos do meu lado. Sabe por quê? Pastora, isso e aquilo. Eu digo: não estou sabendo não. E às vezes a gente: por que não vem procurar? Porque não se sente confortável em falar certas coisas. E a gente precisa cuidar com isso, amém? Em quarto e último lugar, eu já vou encerrar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu já falei, não foi? Então eu tenho que continuar no ponto 3, dando mais umas lapadinhas, não é? Sobre o relacionamento com Deus. E a você que espera, irmão. Eu creio que todos nós esperamos algo em Deus, amém? Esperamos alguma promessa se cumprir, se concretizar nas nossas vidas. E hoje eu vim lhe alertar que existem alguns perigos que podem querer seduzir o teu coração.
a erguer um altar a um Deus que não é o seu Deus que lhe fez a promessa. E a palavra diz no verso de número 9, na verdade 8, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. E a verdade é que nós somos facilmente corrompidos. Nós somos facilmente levados de um lado para o outro. E é impossível não lembrar da passagem que fala sobre a casa que está erguida sobre a rocha e a outra sobre a areia. Porque fala de fundamento. E o fundamento eu vou construir quando ninguém está vendo. Numa construção, colocam os tapumes, é que chama? E ficam ali tempos e tempos fazendo aquele fundamento, aquela base. Bem assim somos nós. A casa que o Senhor escolheu habitar. Nós precisamos gastar tempo com as bases. Gastar tempo com os fundamentos. Gastar tempo com o Senhor. Na presença dEle, no nosso secreto. Para que quando as coisas vierem sobre nós, para que quando a demora da concretização das promessas nos castigarem, nós continuemos de pé. Afinal, a presença dEle é mais importante do que a missão, amém? Porque não adianta a nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa vida. Não adianta construirmos castelos e mais castelos aqui nesse mundo e não termos a sua presença. Eu quero que você fique de pé nessa hora. E eu quero encerrar com uma frase que diz assim: a promessa é boa, muito boa, mas tu és melhor. Tu és melhor, Senhor. A promessa é linda, é grandiosa, é maior do que eu, é apaixonante, é inspiradora, me motiva, faz o meu coração aquecer. Mas tu, Senhor, tu és a minha porção e a minha herança. E eu me lembro de Pedro quando diz: para quem? Para quem eu irei? Para uma pessoa, não para um lugar. Para quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Agora, ministrados pela palavra do Senhor, eu gostaria que, com reverência, com temor, você pudesse fechar os seus olhos nessa hora e começasse a construir um pouquinho nas suas bases. Se você puder, deixe o Espírito Santo te levar a um lugar chamado arrependimento. Algo talvez tão escasso hoje, essa palavra às vezes soa tão diferente para nós, mas nós precisamos, enquanto noiva de Jesus, estarmos familiarizados com essa palavra de arrependimento. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja, Senhor. É a tua filha que está aqui, Pai. E o Senhor diz que nós devemos ter as nossas vestes brancas, alvas, que nós não devemos ter nem mancha, nem mácula, nem ruga, Senhor. Limpa-nos, Senhor, mas a tua limpeza é com o teu fogo purificador, meu Deus. A tua limpeza dói porque crescer dói, ser esticado dói, ser transformado dói. Deus, eu te peço uma transformação que não seja de hábitos, que não seja no campo das emoções, que não seja algo que seja calculado, não, Senhor. Transforma-nos na nossa maneira de pensar. Transforma-nos, Senhor, dentro de nós, meu Deus.
Quebra o nosso coração, Senhor. Quebra o nosso coração. Nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Nos arrependemos porque trocamos o Senhor por tantas coisas. Nos arrependemos porque erguemos altares que não são altares de adoração ao Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, porque às vezes temos posturas como a de Arão, temos posturas como a desse povo de Israel. A nossa mente esquece tão facilmente que foi o Senhor quem nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Não queremos atribuir a outro Deus senão ao Senhor cada uma das bênçãos da nossa vida. Você vai cantar essa canção comigo. Você vai dizer: quero Jesus, eu quero Jesus. E que seja um louvor que brote do mais íntimo do seu coração. Diga isso. Quero Jesus. Vamos lá? Quero Jesus. Você tem coragem de cantar isso? Erga suas mãos e declara: eu quero. Eu só quero a ti, Senhor. Quero Jesus. Nada mais satisfaz. Você vai dizer: eu não quero nada mais. Vamos dizer com muita alegria. Diga: eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Mais alto, diga isso. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Diga mais uma vez. Diga: eu não quero. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Eu quero ouvir você dizer: eu não quero ninguém mais. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és. Mais uma vez, diga isso. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Eu cantaria isso, Senhor, por toda essa noite. Eu cantaria isso por muito e muito tempo, Senhor. Que essa canção seja uma verdade em nossas vidas, Senhor. Que possamos contemplar a sua beleza, a sua santidade, o seu caráter, quem tu és, Senhor. Eu posso te ver, Senhor, em cada ato da tua palavra, meu Deus. Tu és tão lindo, ninguém se compara a ti, Senhor. A sua beleza, o seu esplendor, a sua glória, meu Deus. Nós não queremos nada mais, Senhor. Tu és o nosso tudo. Quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais. Nada mais. Aleluia, Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor. Guarde-nos, Senhor, nos proteja, nos ajude, Senhor. Queremos que o nosso homem espiritual seja fortalecido dia após dia, Senhor. Renove as nossas forças. Eu te peço, Senhor, com todo o meu coração,
Batiza-nos, Senhor, com uma fome e uma sede tão grande por Ti, Senhor. Como as corças anseiam pelas correntes das águas, batiza-nos, Senhor, com essa fome. Batiza-nos com essa sede. Que essa seja a inquietação do nosso coração, Senhor. Não só quanto teremos na nossa conta amanhã ou daqui a 10 anos, mas o quanto teremos de Ti em nossas vidas, meu Deus. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti. Diga isso. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim como terra seca, assim. Erga suas mãos e diga: por quê? Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, ó, mais que o ar. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. As lutas vêm tentando me afastar de Ti. É verdade. Frieza, escuridão. Quantos não vão desistir? Mas eu não vou desistir. Diga: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Diga isso. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Vale a pena escutar o meu clamor. Andar andar alabaçora, andar alabaxeira, andar alabaçora, andar alabaçora. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um restante de semana cheio da presença dEle, da fome dEle e do desejo por mais dEle. Você pode segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado.